Só hoje na aula, quero fazer uma aula um pouco mais rápido, só para mostrar para vocês um erro que acontece muito no CIP e o pessoal vem perguntando. Estou com essa cobertura aqui, é uma cobertura de um pátio coberto, ela tem um vão aqui, vamos confirmar os vão. Ela tem um vão aqui, ó, total de quase 20 metros ali, 19,96, 20 metros, né? E aí eu tenho um balanço aqui para cada canto de 4,85. Para esse lado aqui, 3,35. Então é tipo uma cobertura de posto, né? Só que em vez de um pilar só, são dois pilares. E aí aqui eu tô com a cobertura toda lançada, eu tenho umas treliças de travamento no outro sentido, eu tenho os fechamentos lançados, as mãos francesas, as terças e tal. E aí eu fui lançar o contraventamento. E o que que eu vi? Primeiro erro que aparece aqui, o plano contraventado não está totalmente introduzido. Verificamos que nas outras barras estão ok. Mas por que que nessa não está? Como que eu fiz o lançamento? Eu vou até apagar a barra aqui para a gente fazer o lançamento junto, para ninguém questionar o lançamento. Então vamos lá. Eu venho em barra, nova barra. Aqui eu venho em tirante, né? Não lanço como genérico, eu lanço uma barra tirante. E eu venho aqui, pego na terça, até nesse ponto. Deu erro. Normalmente no primeiro lançamento é normal, deu erro. Lanço o segundo e continua com o erro, tá? Vou fazer o teste aqui para não ter questionamento, vamos fazer aqui do outro lado, nessa barra que eu já fui lançado. Novamente, barra tirante, confirma aqui, tirante, lançamento. Vem aqui, deu erro. Ah, mas é porque eu não lancei a outra, então vamos fazer o lançamento da outra. Agora não deu erro. Por quê? O plano contraventado para a gente lançar no CIP, ele precisa ter barras rígidas nos quatro cantos. Ou seja, ele tem que formar um quadrante rígido. E o que está acontecendo aqui? Aqui eu fiz de propósito para gravar o vídeo para vocês, claro, mas pode acontecer um erro de lançamento na hora da modelagem da sua estrutura. Mas o que que a gente vê aqui? Que aqui não está aquela barra mais escura, aquele traço mais forte, igual está nessa treliça aqui, né? E é por causa disso que o SIP não faz. O que pode acontecer? A gente vem aqui, ó, criar peças, a gente pega nesse nó do banzo, pega nesse nó do banzo. Ele deseja criar uma peça? Sim, você deseja. Quando você cria a peça, acabou o erro, tá? Pode acontecer que às vezes você ter quebrado o tamanho da peça, ou na hora do lançamento mesmo, você ter uma peça aqui, e você não ter feito uma peça aqui, tá vendo? Quando eu fiz a peça já deu certo. Você tem que estar com o quadrante fechado. Se eu tiver com a peça aqui, ó, e essa daqui aqui, ele já vai dar erro. Por quê? Tá seccionado no meio o quadrante. Você tem que ter os quatro lados fechados. Então a gente vem e cria aqui, ó, daqui e aqui. Se eu fazer na terça, vamos quebrar a terça aqui para a gente fazer um teste. A gente quebrou a terça, já aconteceu o erro, tá? Então, pessoal, é isso que acontece. Ó, você tá vendo que já aconteceu o erro lá, porque eu quebrei só uma parte da terça aqui em peça e aí já deu erro lá do outro lado também? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos criar uma peça aqui na terça, onde a gente tem aqui também a terça criada e acabou os erros. Outro erro, pessoal, que sempre normalmente acontece, o pessoal procura erro de mecanismo quando a gente rotula todos os nós. Como a gente sabe, em treliças a gente precisa rotular todos os nós, porque a gente trabalha com travamentos, contraventamentos e tal, para deixar a treliça travada. Então, ou seja, a gente não tem que ter ali eh, um engate em todas as conexões, por isso que ela é rotulada, a gente rotula toda a treliça, tá? E um erro que acontece muito, eu não vou estar com erro aqui, porque aqui foi lançado certinho, mas é o erro de mecanismo. Mas a gente pode gerar aqui, vamos ver se vai demorar para fazer o cálculo. Eu venho aqui, quebro essa barra, e daqui até o final eu crio outra barra. Que normalmente o que que acontece? Só exemplificando, eu crio aqui um lançamento de uma terça até o final e crio o lançamento lá de uma outra. E aí pode ser, vamos ver se vai dar o erro aqui, às vezes dá, às vezes não dá. Dá o erro de mecanismo, tá? Vamos ver se vai demorar aqui, mas não é para demorar. Então, pode ser que dê o erro de mecanismo nessa estrutura. Ó, já adianto para vocês aqui, o processo de cálculo já está quase terminando e não deu erro o erro de mecanismo de estrutura. Por que que não deu erro? Aqui a barra ela não está solta, ela não está no balanço. Ela está aqui, eu fiz uma barrinha aqui, como se estivesse conectando nessa barra aqui do fechamento. Por quê?
Como a terça vai ficar costa com costa, ali num tubo quadrado, ela vai ser soldada naquele fechamento. Então eu só fiz isso para o CIP poder entender e não ter um deslocamento excessivo ali no local. Então, assim, não vai dar erro de mecanismo nessa estrutura exatamente para isso. Mas o que normalmente acontece? A gente tem uma terça, e aí a gente vem aqui, tá a treliça, um exemplo aqui, a treliça, e aí a gente secciona daqui para trás e deixa esse ponto aqui em balanço. E aí a gente vem e aplica uma rótula aqui. Na hora que a gente aplica uma rótula aqui, vai ter um momento absurdo aqui, e aí a estrutura vai estar como se ela tivesse deslocavelmente demais aqui. E aí o que, que o CIP faz? Erro de mecanismo. Então o que, que você faz? Pega toda a sua terça e cria uma peça. Exatamente como está nesse projeto. Então, quando acontecer isso, você vem aqui em criar peça, clica na extremidade da terça até na outra extremidade da terça. E dá Enter, você cria uma peça. Feito isso, você não vai ter também o erro de mecanismo dentro do CIP, que é um erro muito comum, tá? Só para mostrar para vocês aqui, caso alguém pergunte aqui sobre a estrutura, uma 3D dela. Aqui a gente tem uma estrutura apoiada sobre pilares redondos de concreto, com um diâmetro de 30 centímetros, e aí a gente tem as treliças principais com duas águas, né, os fechamentos, as mãos francesas nos fechamentos aqui na parte de baixo para ajudar a travar. E aí eu fiz também essas treliças no outro sentido ali para ajudar no travamento e também para segurar aqui o balanço dos fechamentos, tá? Então é uma treliça assim, uma estrutura assim. O índice dessa cobertura deu 13 quilos por metro quadrado, então é uma cobertura relativamente simples. E a vantagem de trabalhar com balanços é que o balanço ajuda na deformação, né? Então, a vantagem de trabalhar com coberturas em balanço é isso, quando bem dimensionado, bem feita, bem pensada a estrutura, né? A gente pensa direitinho como que vai trabalhar os esforços. Então a estrutura ela se trabalha no conjunto e os balanços ajudam na deformação da estrutura. Então é isso, pessoal. A aula era mais para mostrar sobre a questão do erro aqui do quadrante, né? Quando a gente tem erro aqui no lançamento dos contraventamentos. E também sobre o erro de mecanismo, que é um erro que acontece bastante. Então, se vocês gostaram da aula, deixa aqui nos comentários aí dicas e sugestões para próximos vídeos, que aí eu vou ler todos os comentários e vou gravar mais vídeos assim. Até a próxima e brigadão.